Após cirurgia, esposa é obrigada a cozinhar, mas visita da sogra provoca revelação surpreendente. O sol mal havia nascido quando Sofia acordou, a dor na barriga ainda aguda. A cirurgia havia sido um sucesso, mas a recuperação se mostrava um campo de batalha. No entanto, havia algo ainda mais desafiador à sua espera: a cozinha. Era isso que seu marido, Roberto, esperava dela enquanto se recuperava. Para ele, cozinhar era uma forma de amor, mas para Sofia era um peso crescente. Pressão. A cada dia, a expectativa de Roberto tornava-se mais opressiva. Ele entrava na cozinha, avaliava as panelas, perguntava sobre o cardápio do dia com um olhar de desapontamento que a torturava. O nó na garganta de Sofia aumentava a cada refeição. Foi então que Helena, sua sogra, apareceu de forma inesperada, como um furacão que arrastava consigo todos os sentimentos reprimidos. Helena tinha a habilidade de tornar qualquer situação tensa. Não eram apenas os olhares críticos, era a forma como ela se movia pela casa, tocando em objetos, incomodando-se com cada detalhe. Para Sofia, a presença dela era um aviso de um passado que nunca se foi, mas que agora voltava com forças renovadas. A tensão entre mãe e filha era quase palpável, e a pergunta que não queria se calar era: o que ela queria realmente? Helena começou a cozinhar uma receita que Sofia só havia ouvido mencionar. Era um prato tradicional da família, recheado de segredos e sussurros do passado. Enquanto mexia na panela, dava a entender que ali, naquele tempero, havia algo mais do que simples ingredientes. Algo sombrio e perturbador que envolve a história familiar. Os olhares trocados entre ela e Roberto eram como faíscas em um barril de pólvora. Isso não era só uma refeição. Era uma batalha de identidades. E foi no meio de toda essa confusão que a sogra, com um sorriso que transparecia malícia, resolveu revelar um segredo que mudaria tudo. Sofia, você sabia que seu pai... As palavras dela pairaram no ar, como um eco distante que parecia anunciar o apocalipse. O que a sogra tinha a dizer? Sofia sentiu um aperto no peito. Velhas memórias invadiram sua mente, e a insegurança voltou a apertar seu coração. Enquanto isso, Roberto observava, dividido entre a mulher que amava e a mãe que tinha a palavra final. Como em um jogo de xadrez, cada movimento poderia mudar o curso da partida. A relação entre mãe e filho, já fragilizada, começava a afastá-los. Sofia percebeu que a pressão de agradar todos ao seu redor a estava sufocando, e as incertezas sobre sua identidade começaram a gritar dentro dela. Ela queria fugir daquela cozinha, daquele papel que nunca escolheu, mas a voz de Helena ressoava em seus pensamentos. Apenas se encaixe, querida. A ilusão da aceitação parecia um abismo sem fim. Então, uma pergunta surgiu, quebrando o silêncio pesado. O que realmente desejava? Ceder ou lutar pela sua verdade? Uma escolha drástica se aproximava, e a dúvida ecoava. Até onde Sofia iria para se afirmar em um mundo que sempre procurou moldá-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as palavras de Helena pairavam no ar, Sofia sentiu seu coração acelerar. A expectativa era quase insuportável. O que sua mãe quer dizer? Pensou. O medo a consumindo. O silêncio na cozinha se tornara denso, cortado apenas pela fervura da panela. Era como se o tempo tivesse parado.
Sofia, você sabia que seu pai... A frase de Helena foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um estrondo, seguido pelo som de vidro quebrando. Os três se viraram abruptamente para a porta da cozinha e, para o horror de Sofia, um homem entrou. Sua presença parecia um fantasma, a luz da manhã se apagando ao redor dele. Era Marcos, seu irmão, que estava desaparecido há anos. Sofia ficou paralisada. O nó na garganta tomou conta dela. Marcos, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, um misto de surpresa e medo. O olhar intenso de Marcos fazia o espaço entre eles parecer um campo de batalha. Ele parecia mais velho, mas os olhos estavam os mesmos, furiosos e cheios de dor. Roberto olhou para a sogra, depois para a esposa, confuso. Eu não sabia que ele estava vivo, disse Helena, com uma expressão de pânico genuíno que desmoronou sua postura autoritária. A revelação de que Marcos estava ali revirou tudo. O clima tenso na cozinha se transformou em um redemoinho de emoções. Marcos se aproximou de Sofia, um sorriso triste nos lábios. Desculpe por desaparecer. Eu precisava me esconder. Não consegui ficar perto de vocês, com tudo que aconteceu. O que exatamente tinha acontecido? Perguntas ferviam na mente de Sofia, mas ela estava paralisada pelo choque. Seu pai não é quem você pensa que é, começou Marcos, a voz baixa, mas firme. Há segredos que passaram de geração em geração. Seu pai fez algo terrível. A declaração deixou Sofia sem fôlego. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Na verdade, você não é apenas filha de seu pai. Você também é filha dele. A revelação ecoou pela cozinha como um trovão, arrastando com ela uma tempestade de sentimentos. Agora estava claro. O peso que Sofia carregava, o aperto no peito. As raízes que a amarravam à sua identidade agora pareciam se desintegrar. Helena, visivelmente abalada, se afastou. O rosto, pálido. Era como se tudo o que construíra sob uma fachada de normalidade estivesse se desmoronando. O tempo parou novamente, e os olhares se cruzaram, cada um carregando uma nova culpa. O cheiro da comida cozinhando tornou-se insuportável, um lembrete da vida que continuava, enquanto eles se afundavam em um abismo de segredos e traições. Eu não sei por que você voltou, mas isso pode destruir tudo, disse Helena, a voz falhando. Mas Marcos não recuou. Isso precisa sair à luz, e você sabe disso, mãe. A tensão na cozinha aumentava, e Sofia sentiu que sua vida estava prestes a mudar de uma vez por todas. Ela tinha mais perguntas do que respostas. Quem era realmente seu pai? O que Marcos tinha feito? O que isso significava para ela e para seu casamento? A urgência de descobrir a verdade pulsava dentro dela, fazendo seu coração bater descompassado. Enquanto a tempestade de emoções se desenrolava, Sofia percebeu que cada cortina de sua vida estava prestes a ser levantada. E com isso veio o terror. O que mais estava escondido? O silêncio que se seguiu desfez a ilusão de segurança que ela tinha. Um novo capítulo de sua vida estava começando. E Sofia sabia que não havia como voltar atrás. O silêncio pesado e se seguiu a revelação de Marcos parecia uma eternidade. Sofia estava paralisada, o olhar fixo no irmão que por anos fora um fantasma em sua vida. Perguntas amontoadas em sua mente. O que ele estava dizendo? O que isso significava para sua identidade? E então, de repente, um som estrondoso interrompeu a tempestade de emoções. A porta da cozinha se abriu com força, quase como se um furacão estivesse prestes a entrar. Um homem alto, com uma expressão sombria, surgiu na entrada. O rosto levemente familiar de Sofia se transformou em um misto de surpresa e terror.
Era Augustinho, o pai que ela acreditava ter perdido há muito tempo. A sensação de que o chão se abriu debaixo de seus pés tomou conta dela. Ele não deveria estar ali. Ele tinha deixado a família há anos, após o escândalo que manchou seu nome. As lembranças daquele dia, a gritaria, a vergonha, voltaram com força avassaladora. Vocês pensaram que eu estava morto. A voz dele cortou o ar, carregada de raiva. Todos na cozinha congelaram. Sofia viu Helena murchar, a expressão de autoritarismo se desvanecer. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Nunca soube que estava vivo, exclamou Helena. A mulher que um dia era soberana em sua casa, agora se tornava uma sombra. A tensão entre pai e filhos era palpável, quase como uma corrente elétrica. Marcos tomou a frente, claramente preparado para o confronto. O que você veio fazer aqui? Estragar ainda mais nossas vidas? O tom era feroz, mas Sofia percebia a dor no olhar dele. Havia mais em jogo do que apenas segredos. Era um campo de batalha de sentimentos sufocantes, do passado e do presente. Eu tinha meus motivos, disse Augustinho, tensionando a mandíbula. Mas agora não importa. O segredo da nossa família é que ele pode ser seu último também. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Ela não queria ouvir. Não mais segredos. O nó na garganta fazia quase chorar. O que você está dizendo? O que tem a ver com nós? Sua voz era um sussurro carregado de desespero. Você não entende. A verdade sobre você e seu irmão é muito mais complicada. E não é o que você pensa. Marcos não é apenas seu irmão. Ele hesitou, como se as palavras queimassem na ponta da língua. Ninguém é o que parece. Vocês são mais próximos do que imaginam. Seu verdadeiro pai sou eu. As palavras dele flutuaram entre eles como uma bomba silenciosa. O impacto das revelações era devastador. Sofia olhou para Marcos, e o choque em seus olhos refletia o mesmo pânico que a consumia. Isso não faz sentido. Você está mentindo. Sofia se virou para Helena, buscando apoio. Mas sua sogra estava tão paralisada quanto ela, os olhos arregalados, incapazes de processar a nova informação. Augustinho continuou, sua voz subindo de tom. É a verdade. Não fui eu quem abandonou vocês. Fui forçado a fugir. Havia forças tratando de me calar, e eu não podia deixar que a verdade destruísse vocês. A cozinha estava em caos. O cheiro dos temperos queimados na panela já não importava mais. O mundo de Sofia estava desmoronando, as certezas e segredos caindo por terra. Ela não sabia em quem confiar. O que significaria isso para seu casamento e para sua identidade? Se isso tudo for verdade, então o que mais você me escondeu? Sofia gritou, o coração acelerado. Augustinho hesitou, e a luz na cozinha pareceu diminuir ainda mais. Ele soltou um suspiro pesado, abaixando a cabeça. Várias coisas, mas uma delas é que há alguém ainda mais próximo de você que pode estar em perigo. Vocês não estão seguros. Não agora. As palavras dele pairaram na sala, um mistério cascavelando. Quem mais estava em perigo? Uma onda de pavor percorreu a espinha de Sofia. O que mais ela não sabia? A verdade parecia estar emaranhada em sombras, e cada revelação abria uma nova ferida. Quem eram realmente os personagens em sua história? E o que isso significava para o seu futuro? Com a vida deles virando um jogo de esconde-esconde, a única certeza era a insegurança. E Sofia se viu pensando: quem poderia salvar a todos? O silêncio pesado que se seguiu à revelação de Marcos parecia uma eternidade. Sofia estava paralisada, o olhar fixo no irmão, que por anos fora um fantasma em sua vida. Perguntas amontoadas em sua mente. O que ele estava dizendo? O que isso significava para sua identidade? Então, de repente,
Um som estrondoso interrompeu a tempestade de emoções. A porta da cozinha se abriu com força, quase como se um furacão estivesse prestes a entrar. Um homem alto, com uma expressão sombria e os olhos cintilando de raiva, surgiu na entrada. Era Gustavo, o pai que ela sempre soube ser uma sombra em sua vida. O chão pareceu desabar sob seus pés. Ele não deveria estar ali. Lembranças do passado, os gritos, a traição, o abandono, voltaram com a força de um tsunami. A tensão na sala ficou insuportável. Vocês pensaram que eu tinha ido embora para sempre? A voz dele cortou o ar, cheia de desprezo. Todos congelaram. Sofia viu Helena murchar, a expressão de controle se esvaindo rapidamente. Gustavo, você está vivo? Exclamou Helena, a voz carregada de incredulidade. As palavras pareciam um eco, refletindo o choque de todos ali. Claro que estou, e é hora de esclarecermos algumas coisas sobre a nossa família, que você fez questão de esconder. Ele olhou de um jeito feroz para Helena e depois para os filhos. O clima na cozinha mudara completamente. O cheiro da comida que fervia se tornara uma lembrança distante diante da tempestade anunciada. Marco se posicionou na frente de Sofia, como se fosse um escudo. O que você quer aqui, pai? O tom do irmão era cortante, mas a dor em seu olhar era inegável. Era como se os anos de distância não tivessem suavizado a tensão entre eles. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas uma delas é que vocês precisam saber que as mentiras que vocês acreditavam sobre mim e sobre você, Sofia, são muito profundas. As palavras de Gustavo foram como um soco no estômago. O nó que já apertava a garganta de Sofia se tornou quase insuportável. Você não somente é filha do seu pai, você é filha do homem que matou sua mãe. Os olhos de Sofia se alargaram em choque e o estômago girou como uma montanha russa. O que você está dizendo? Não, isso não pode ser verdade. As lágrimas começaram a brotar, misturando-se com sua confusão e dor. Não fazia sentido. Sim, o homem que você sempre achou ser seu pai. Aquele que você tanto ama não é o homem que você pensa. Ele ajudou a encobrir a verdade sobre sua verdadeira história. E agora estou aqui para protegê-los da verdade que os destruirá se não ouvirem. Helena estava em estado de choque, a palidez de seu rosto evidenciando a fragilidade de sua posição, antes confiante. Não, Gustavo. Você não pode dizer isso. Não na frente deles. Ela se virou para Sofia. Seu olhar implorava a compreensão. Sofia, não acredite nele. É uma tentativa de manipulação. Mas a confusão se espalhou pela cozinha como um fogo descontrolado. O cheiro da comida deixara de interessar a Sofia. Suas raízes, sua identidade, a conexão com sua família. Tudo estava desmoronando. O que mais havia escondido? Gustavo aproveitou a reviravolta. A verdade é que sua mãe estava prestes a descobrir tudo. E por causa de decisões que tomei, ela nunca teve a chance. As palavras dele fizeram o ar pesar, e o tremor na voz mostrava que ele também estava afetado. Mas Sofia não queria absorver nada disso. E quem é você para me dizer isso agora? A raiva começou a fazer frente à tristeza, um fogo que aquecia seu coração. Você desapareceu, você não se importa com nada, exceto por você mesmo. Eu fiz tudo por proteção. Você precisa entender que a realidade é muito mais sombria do que imagina. Eles estão vindo atrás de nós. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. E você precisa saber que a vida de todos nós corre perigo. O choque do que acabara de ouvir pairava no ar entre eles. Quem? Quem está vindo? A voz de Sofia saiu tremida, enquanto o pânico começava a instalar-se em seu coração. Não podemos falar aqui. Precisamos sair e rápido. Gustavo avançou, puxando Sofia pelo braço. Ela hesitou, lembrando-se de seu lugar, de sua vida. Mas antes que pudesse decidir, o barulho de passos ecoou do lado de fora da cozinha. Um barulho imenso,
como se todas as suas certezas estivessem prestes a serem destruídas. O que mais ela não sabia? Um novo nível de perigo havia sido ativado, e cada respiração estava carregada de tensão. Sofia olhou para os rostos familiares ao seu redor. Havia medo, havia incerteza, mas acima de tudo, havia uma nova pergunta girando em sua mente. Quem poderia salvar a todos quando a própria família estava desestruturada? Ela sabia que o que quer que acontecesse, a seguir mudaria tudo, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O silêncio pesado que se seguiu à revelação de Gustavo parecia um abismo. O coração de Sofia batia descontrolado, e a confusão a dominava. Ela mal conseguia processar as palavras e as acusações que ecoavam pela cozinha. O que mais ela não sabia? A tensão quase palpável deixava o ar pesado. Mas, antes que pudesse questionar mais, um barulho estrondoso interrompeu o clima tenso. A porta da cozinha estremeceu ao ser arrombada. Um grupo de homens armados entrou, suas expressões sérias e ameaçadoras. A luz que entrava pela porta refletia nas lâminas das armas, como um relâmpago numa tempestade. Selvis, um sorriso maligno no rosto, estava à frente. Acha que poderia fugir de nós? Que o segredo ficaria escondido para sempre? Sofia congelou. O que estava acontecendo? Sua mente girava. E quando ela olhou para Gustavo, uma nova onda de pavor tomou conta dela. O rosto do pai estava pálido, os olhos cheios de um medo que ela nunca tinha visto antes. Saia! Você não é bem-vindo aqui! Ele gritou, tentando proteger os filhos, mas a voz tremia. Estamos aqui porque você não tentou nos proteger, Selvis disse, com um sorriso cruel. Ele olhou para os filhos de Gustavo. Vocês estão em maior perigo do que nunca. A verdade é mais perigosa do que imaginaram. A cena virou um caos. Marcos empurrou Sofia para trás, tentando proteger a irmã, mas a determinação nos olhos de Selvis era implacável. O pai de vocês não é o homem que pensa. Os segredos da família estão todos conectados. A tensão aumentava e cada palavra parecia um golpe. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade que estava finalmente revelando agora se tornava ainda mais confusa. Do que você está falando? Gritou, sua voz misturando-se ao medo e à raiva. O que você sabe? Vocês são apenas peças nesse tabuleiro, Selvis respondeu. Mas antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor retumbou. Foi o som de uma explosão. As janelas estouraram. A cozinha se transformou em um cenário de destruição. Sofia foi arremessada para o chão, enquanto os gritos ecoavam ao seu redor. Estava tudo em ruínas. Quando a poeira assentou, Sofia virou-se para ver a sala cheia de fragmentos. A tensão havia escapado, deixando apenas uma confusão aterradora. Gustavo estava ferido, rolando no chão, e a expressão de dor no rosto dela partiu seu coração. Vamos, temos que sair! Gritou Marcos, puxando Sofia pela mão. Ele a arrastou na direção oposta à entrada, mas o pânico ainda dominava o ambiente. O que fazer? A verdade estava tomando forma, mas parecia que tudo ao redor desmoronava. Helena, sem saber o que fazer, olhava para todos com um olhar perdido. Eu não sabia, ela murmurou. Selvis havia desaparecido na confusão. O que ele pretendia? O que mais estava escondido? E então, no meio do caos, um murmúrio familiar atingiu Sofia como uma onda. Alguém estava chamando seu nome. A voz, um tom suave em meio à desordem. Era uma voz que não ouvia há anos, uma lembrança distante. Sofia! Ela virou-se rapidamente, o coração quase parando. Do canto mais escuro da cozinha, uma figura se aproximava. Era Lúcia, uma amiga da infância, que tinha sumido sem deixar rastro. E a verdade que ela carregava explodiria no momento que Sofia menos esperava. Você não pode fugir de quem você realmente é, Lúcia disse, enquanto o caos continuava em volta. O que isso significava? O que ela sabia?
A confusão dentro de Sofia aumentava, suas emoções já em chamas. Quem era, afinal? O que mais estava escondido na sombra de sua vida? De repente, tudo parecia um grande quebra-cabeça, e as peças estavam se movendo rapidamente em direções que ela nunca poderia prever. O silêncio pesado que se seguiu à presença de Lúcia parecia um corte na alma de Sofia. Aquele rosto familiar na confusão da cozinha era um misto de alívio e desespero. Lúcia, você está viva! A voz de Sofia tremia, enquanto sua amiga se aproximava, os olhos brilhando com uma intensidade incomum. Eu nunca te deixei, Sofia. Sempre estive aqui, de uma forma ou de outra. E você precisa ouvir o que eu tenho a dizer antes que seja tarde demais, Lúcia exclamou, sua expressão carregada de urgência. Mas antes que a cena pudesse se desenrolar, uma explosão de vozes ecoou no fundo da casa. O grupo de homens armados se espalhava pela residência, e a adrenalina tomou conta de todos. Sofia sentiu um nó na garganta. Não era mais seguro ali. Temos que sair, gritou Marcos, puxando Sofia novamente. Selvis olhou para os armados, impassível, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo. Vocês acham que podem escapar assim tão facilmente? Ele fez um gesto, dando sinal para que o grupo avançasse. Sofia queria gritar, mas uma onda de pânico gelou seu sangue. Uma das figuras se aproximou. Uma mulher de cabelos curtos e expressão severa. Precisamos de Sofia e Marcos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. As palavras dela foram como flechas, atingindo diretamente o coração da verdade que Sofia ainda não compreendia. Do que você está falando? Sofia questionou, a mão de Marcos em seu braço prendendo-a. Quem são vocês? A mulher soltou uma risada amarga. Vocês são os últimos da linha, não é? Sabem nada do que seus pais realmente fizeram. Havia desprezo em sua voz. Era uma acusação velada, e Sofia precisava de respostas agora. Você não toca neles! Gritou Gustavo, se colocando entre a mulher e os filhos. Era a primeira vez que Sofia via aquela proteção genuína em seu pai, mas a mulher o ignorou. A tensão eletrizava o ar, cada segundo mais instável que o anterior. E então algo incrível aconteceu. Lúcia deu um passo à frente, como se tivesse decidido que era hora de mudar o jogo. Eu sei quem você é, Laura. Você estava com meu pai antes de tudo isso acontecer, ela declarou, cada palavra carregada de determinação. A mulher parou, a surpresa atravessando seu rosto. Você não pode saber disso. Eu sei. E você também sabe que ninguém aqui tem culpa do que aconteceu. Isso é uma batalha que vocês começaram muito antes de nós nascermos. A voz de Lúcia reverberou, e naquele momento, Sofia percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas alianças familiares. Cale-se, não está em posição de exigir nada. Sua traidora, Selvis gritou, mas a reviravolta já havia mudado a dinâmica. Lúcia avançou, desafiadora. Quem somos nós, senão as vítimas de seus jogos? Lúcia continuou, e a intensidade nas palavras dela parecia atrair a atenção de todos. Nesse momento, um clamor irrompeu na casa. Do lado de fora, um carro de polícia sireneando se aproximava, as luzes azuis piscando ameaçadoramente. O caos se instaurou. Sofia virou-se, o rosto pálido. O que está acontecendo? Eles estão vindo! O grupo de homens começou a entrar em desespero, cada um tentando escapar da situação que criaram. A mulher chamada Laura gritou ordens, mas não havia mais tempo. Marcos segurou a mão de Sofia, e ela sentiu que a ligação deles estava mais forte do que nunca. Vamos! Precisamos nos proteger. E enquanto tentavam escapar para os fundos da casa, um estrondo abalou a porta da frente. E então, com a tensão ainda alta, Lúcia se virou para Sofia. Antes de tudo isso, eu sabia. Sobre você, sobre nós. Ela olhou-nos, olhos de Sofia, um brilho de compreensão e dor. Como você sabe isso? O que está acontecendo? Perguntou Sofia, o medo invadindo seu coração como um lobo faminto.
Porque você e eu, nós não somos apenas amigas. Estamos ligadas. Lúcia hesitou, engolindo em seco. E os segredos que seus pais tentaram esconder são maiores do que imaginamos. E antes que Sofia pudesse entender o que isso significava, um grito ecoou da entrada. Agora vocês não têm como escapar. A batida na porta soou como um eco de um destino sombrio. E Sofia compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais ainda estava oculto? Quem eram elas realmente? O clima estava prestes a mudar, e a única certeza que tinha era a dúvida crescente sobre tudo ao seu redor. O silêncio pesado que se seguiu à presença de Lúcia parecia um corte na alma de Sofia. Aquele rosto familiar na confusão da cozinha era um misto de alívio e desespero. Lúcia, você está viva? A voz de Sofia tremia, enquanto sua amiga se aproximava, os olhos brilhando com uma intensidade incomum. Eu nunca te deixei, Sofia. Sempre estive aqui, de uma forma ou de outra. E você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, antes que seja tarde demais. Lúcia exclamou, sua expressão carregada de urgência. Mas antes que a cena pudesse se desenrolar, uma explosão de vozes ecoou no fundo da casa. O grupo de homens armados se espalhava pela residência. E a adrenalina tomou conta de todos. Sofia sentiu um nó na garganta. Não era mais seguro ali. Temos que sair, gritou Marcos, puxando Sofia novamente. Selvis olhou para os armados, impassível, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo. Vocês acham que podem escapar assim tão facilmente? Ele fez um gesto, dando sinal para que o grupo avançasse. Sofia queria gritar, mas uma onda de pânico gelou seu sangue. Uma das figuras se aproximou, uma mulher de cabelos curtos e expressão severa. Precisamos de Sofia e Marcos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. As palavras dela foram como flechas, atingindo diretamente o coração da verdade, que Sofia ainda não compreendia. Do que você está falando? Sofia questionou, a mão de Marcos, em seu braço prendendo-a. Quem são vocês? A mulher soltou uma risada amarga. Vocês são os últimos da linha, não é? Sabem nada do que seus pais realmente fizeram. Havia desprezo em sua voz. Era uma acusação velada, e Sofia precisava de respostas agora. Cale-se, não está em posição de exigir nada, sua traidora. Selvis gritou, mas a reviravolta já havia mudado a dinâmica. Lúcia avançou, desafiadora. Quem somos nós, senão as vítimas de seus jogos? Lúcia continuou, e a intensidade nas palavras dela parecia atrair a atenção de todos. Nesse momento, um clamor irrompeu na casa. Do lado de fora, um carro de polícia sireneando se aproximava, as luzes azuis piscando ameaçadoramente. O caos se instaurou. Sofia virou-se, o rosto pálido. O que está acontecendo? Eles estão vindo. O grupo de homens começou a entrar em desespero, cada um tentando escapar da situação que criaram. A mulher chamada Laura gritou ordens, mas não havia mais tempo. Marcos segurou a mão de Sofia, e ela sentiu que a ligação deles estava mais forte do que nunca. Vamos, precisamos nos proteger. E enquanto tentavam escapar para os fundos da casa, um estrondo abalou a porta da frente. E então, com a tensão ainda alta, Lúcia se virou para Sofia. Antes de tudo isso, eu sabia. Sobre você, sobre nós. Ela olhou nos olhos de Sofia, um brilho de compreensão e dor. Como você sabe isso? O que está acontecendo? Perguntou Sofia, o medo invadindo seu coração como um lobo. Faminto. Porque você e eu, nós não somos apenas amigas. Estamos ligadas. Lúcia hesitou, engolindo em seco. E os segredos que seus pais tentaram esconder são maiores do que imaginamos. Antes que Sofia pudesse compreender, Selvis deu um passo à frente, seus olhos repletos de uma raiva contida. Basta! Chega de mentiras, vocês não têm ideia do que realmente estão presenciando aqui. O tom dele pairava como um vendaval e a tensão crescia.
Quem você pensa que é? A mulher perguntou, desafiadora. Mas Selvis não hesitou. Eu sou a razão pela qual vocês têm que correr. O que vocês não sabem é que estão no centro de uma guerra. Uma guerra que começou muito antes de vocês nascerem. Nesse exato momento, o cheiro do queimada se espalhou pela cozinha. Algo estava queimando, algo importante. O olhar de Laura se transformou em pavor. Não, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. E enquanto todos olhavam confusos, uma luz ofuscante surgiu do fundo da casa. É tarde demais. A voz de Selvis cortou o ar, e a expressão de horror na cara dele fez Sofia sentir um frio na espinha. Laura, visivelmente apavorada, se virou e começou a correr, mas Selvis a segurou pelo braço. Você fez sua escolha. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou. Um estrondo, como de um explosivo, e segundos depois, uma onda de calor e fumaça invadiram a cozinha. A plateia começou a gritar, a cena transformando-se em um caos absoluto. Sofia foi empurrada para o chão, sentindo a tremedeira de seus membros. Marcos! Ela gritou, tentando encontrá-lo em meio à confusão. Tudo estava desenfocado. A fumaça enchia o ar, queimando seus pulmões. E então, em meio a todo aquele pânico e destruição, Sofia viu algo que a deixou paralisada. Um brilho metálico no chão. Um objeto familiar, que pareceu familiar. Um colar. Seu colar. O que sua mãe lhe dera antes de sumir. Mas não era só isso. Havia algo muito mais sombrio. Ao perto, uma fotografia. Era uma imagem dela e Marcos. Mas a cada segundo, a verdade se tornava mais distorcida. Você não pode ir embora, Sofia. É sua única chance. Era Lúcia, aos prantos, enquanto tentava puxá-la. A realidade caiu sobre ela como uma onda. O que mais estava escondido? Aquela confusão de verdades e ilusões se tornava cada vez mais incontrolável. Sofia, você tem que saber! Lúcia gritou novamente. Mas antes que pudesse entender, um grito infernal ecoou. E assim, com o caos ao redor, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que ninguém poderia prever. Um novo jogo tinha começado. E o que Sofia descobriu naquela cozinha mudaria tudo para sempre. O silêncio pesado que se seguiu à presença de Lúcia parecia um corte na alma de Sofia. Aquele rosto familiar, na confusão da cozinha, era um misto de alívio e desespero. Lúcia, você está viva? A voz de Sofia tremia, enquanto sua amiga se aproximava, os olhos brilhando com uma intensidade incomum. Eu nunca te deixei, Sofia. Sempre estive aqui, de uma forma ou de outra. E você precisa ouvir o que eu tenho a dizer antes que seja tarde demais. Lúcia exclamou, sua expressão carregada de urgência. Mas antes que a cena pudesse se desenrolar, uma explosão de vozes ecoou no fundo da casa. O grupo de homens armados se espalhava pela residência, e a adrenalina tomou conta de todos. Sofia sentiu um nó na garganta. Não era mais seguro ali. Temos que sair, gritou Marcos, puxando Sofia novamente. Selvis olhou para os armados, impassível, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo. Vocês acham que podem escapar assim tão facilmente? Ele fez um gesto, dando sinal. Para que o grupo avançasse, Sofia queria gritar, mas uma onda de pânico gelou seu sangue. Uma das figuras se aproximou, uma mulher de cabelos curtos e expressão severa. Precisamos de Sofia e Marcos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. As palavras dela foram como flechas, atingindo diretamente o coração da verdade que Sofia ainda não compreendia. Do que você está falando? Sofia questionou, a mão de Marcos em seu braço prendendo-a. Quem são vocês? A mulher soltou uma risada amarga. Vocês são os últimos da linha, não é? Sabem nada do que seus pais realmente fizeram. Havia desprezo em sua voz.
Era uma acusação velada, e Sofia precisava de respostas agora. Cale-se! Não está em posição de exigir nada, sua traidora! Selves gritou, mas a reviravolta já havia mudado a dinâmica. Lúcia avançou, desafiadora. Quem somos nós, senão as vítimas de seus jogos? Lúcia continuou, e a intensidade nas palavras dela parecia atrair a atenção de todos. Nesse momento, um clamor irrompeu na casa. Do lado de fora, um carro de polícia sireneando se aproximava, as luzes azuis piscando ameaçadoramente. O caos se instaurou. Sofia virou-se, o rosto pálido. O que está acontecendo? Eles estão vindo! O grupo de homens começou a entrar em desespero, cada um tentando escapar da situação que criaram. A mulher chamada Laura gritou ordens, mas não havia mais tempo. Marcos segurou a mão de Sofia, e ela sentiu que a ligação deles estava mais forte do que nunca. Vamos, precisamos nos proteger. E enquanto tentavam escapar para os fundos da casa, um estrondo abalou a porta da frente. E então, com a tensão ainda alta, Lúcia se virou para Sofia. Antes de tudo isso, eu sabia. Sobre você, sobre nós. Ela olhou nos olhos de Sofia, um brilho de compreensão e dor. Como você sabe isso? O que está acontecendo? Perguntou Sofia, o medo invadindo seu coração como um lobo faminto. Porque você e eu, nós não somos apenas amigas. Estamos ligadas. Lúcia hesitou, engolindo em seco. E os segredos que seus pais tentaram esconder são maiores do que imaginamos. Um silêncio elétrico se instalou. Sofia estava prestes a perguntar novamente, mas algo no olhar de Lúcia fez engolir em seco. A atmosfera mudou repentinamente. Uma nova presença, pesada e opressora, parecia preencher o espaço. Então, como se uma porta imaginária tivesse se aberto, alguém entrou. Não era o estranho, era alguém que Sofia reconhecia. E a visão fez seu coração parar. Era sua mãe. Vivia. Porém, sua expressão era vazia, distorcida por algo sombrio, uma sombra do que fora. Mãe? Sofia murmurou, sem acreditar. O impacto da visão a fez hesitar. Como isso era possível? O passado que ela achava enterrado vinha à tona, uma onda de lembranças a golpeando. Você não pode acreditar em nada do que ouvir. A mãe de Sofia falou, embora sua voz soasse fraca e distante. Eles estão te enganando, todos eles. E num movimento tênue, a mãe começou a se aproximar, mas foi interrompida por Laura, a mulher que antes era uma estranha. Você não devia estar aqui, você não deveria ter voltado. O terror nos olhos de Laura se misturava com a indignação. O ambiente estava transbordando de tensão. Então, um grito. Alguém tinha disparado uma arma. O tiro ressoou pela cozinha e tudo virou um caos. Os corpos se jogando para os lados. Sofia, paralisada, travou o olhar na mãe, que simplesmente estendeu as mãos, como se quisesse proteger a filha. E no instante seguinte, tudo se fundiu em uma cena aterradora. O impacto e a dor substituíram a confusão de sentimentos, enquanto a figura da mãe de Sofia tombava lentamente, como se o tempo tivesse parado. Foi como se uma lâmina cortasse a vida que Sofia conhecia ao meio. Não! Sofia gritou, e nesse clamor, sua vida a partir dali se desnudou, revelando um caminho sombrio. Que jogo era esse? Que segredos verdadeiramente se escondiam nesta teia de mentiras e traições? Qual era a verdade que poderia levar alguém a esse ponto? Enquanto a fumaça da cozinha se dissipava, as revelações começaram a se entrelaçar. E o passado veio à tona. O que, afinal, ficou enterrado sob camadas de dor e traição? O que mais faltava descobrir naquele pesadelo? O choque da cena ainda reverberava na mente de Sofia. A imagem de sua mãe tombando no chão parecia uma maldição. O barulho do tiro ainda ecoava no ar, um lembrete cruel da fragilidade da vida.
Mas antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, uma luz forte iluminou a cozinha e o caos se intensificou. Sofia teve a visão ofuscada pela fumaça e pela dor que se espalhava como uma chama. O que era isso? O cheiro de pólvora se misturava com o de queimado, criando uma atmosfera sufocante. O coração dela pulsava tão forte que quase pareciam ondas sonoras, como se a pressão no peito fosse física. "Pelo amor de Deus, precisamos sair!" Marcos gritou, puxando sua mão enquanto eles tentavam se afastar do corpo inerte de sua mãe. E foi naquele momento que tudo mudou. Uma figura irrompeu do lado de fora, e em meio à fumaça, Sofia reconheceu o rosto. Era Augustinho, seu pai, mas não o homem que ela conhecera. Havia algo de diferente nele, uma aura de poder que fazia a presença dele ser opressiva. No entanto, algo mais chocante. Ele estava com um dispositivo em mãos, uma espécie de controle remoto, com luzes piscando em vermelho. "Você não pode fazer isso!" gritou Lúcia, sua voz carregada de desespero. Mas a determinação nos olhos de Augustinho era inabalável. "É hora de revelar a verdade, Sofia." Ele avançou, e Sofia se sentiu como se seu mundo estivesse prestes a desmoronar novamente. Ele estava se dirigindo a ela, a expressão misturando dor e uma resolução perturbadora. "Você precisa entender que tudo isso foi planejado. Tudo por uma razão." Augustinho pressionou um botão no controle. Uma série de luzes vermelhas começaram a piscar, e cada um na sala parou para olhar. "O que você está prestes a saber mudará tudo." O ambiente parecia carregar um peso insuportável. O desespero e a confusão se transformavam em expectativa. Mas antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. Uma explosão vinda do lado de fora da casa fez com que tudo tremesse. O vidro se estilhaçou e as paredes vibraram. Sofia sentiu sua pele arrepiar e um frio no estômago. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta de todos os presentes. Enquanto a poeira se assentava, um grupo de homens, armados e uniformizados, invadiu a cozinha, cercando-os. A expressão de Augustinho se endureceu. Eles vieram para acabar. "Contudo, Sofia, você precisa escolher um lado agora." A voz dele soava como um ultimato, enquanto os estranhos cercavam a sala. Marcos segurou a mão de Sofia. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. O que ele quer dizer com isso? Neste momento, Lúcia, ainda em pé, ergueu a voz. "Não é apenas isso, Sofia. Você e eu somos mais do que apenas amigas. Somos parte de uma linha de sangue. Sua mãe, ela guardava segredos que você não pode ignorar." Sofia ficou paralisada. A revelação parecia esmagá-la como um peso. O que Lúcia estava dizendo era insano. Ela e Lúcia, ligadas por laços de sangue? Não podia ser verdade. Mas a intensidade do olhar da amiga a deixou inquieta. "Esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles estão atrás de vocês", continuou Lúcia. "Sua mãe escondeu a verdade sobre quem você realmente é." A primeira lágrima escorreu pelo rosto de Sofia, e a necessidade de respostas agora batia forte em seu peito. O que mais estava acontecendo? Como seus pais poderiam envolvê-la em um emaranhado de segredos tão profundo? "Não, não, não, isso não pode ser verdade!" gritou Sofia, a confusão se misturando com a raiva. "Por que ninguém me disse nada antes?" Augustinho tomou um passo na direção dela, mas a tensão crescia. "Eu fiz o que fiz para te proteger, Sofia. Você não estava pronta para a verdade." Nesse momento, uma das figuras armadas mais próxima disparou um tiro para o céu. "Hora de decidir!" O grito ecoou como um trovão, e Sofia teve a impressão de que seu coração parou. O que ela faria agora? Como poderia aceitar que sua vida fosse uma mentira? "Você precisa fazer uma escolha", disse Augustinho, a voz dele agora num grito. Sofia olhou para Marcos, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o caos a cercava. Era mais do que ela poderia suportar. Os homens armados, Augustinho, Lúcia, tudo misturava-se em uma espiral de medo.
Naquele instante, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era ela? E, principalmente, quem deveria se tornar? Sofia ficou paralisada diante do que acabara de acontecer. A cena na cozinha, do corpo de sua mãe caindo, gravou-se em sua mente como um pesadelo. O barulho do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e a adrenalina começava a sair de seu corpo enquanto os homens armados cercavam todos, criando um clima infernal. "Vamos, agora!" gritou Marcos puxando a mão dela, mas Sofia estava tão perdida que não conseguia se mover. O olhar de sua mãe, cheio de dor e súplica, parecia um apelo que ainda ecoava em seu coração. "Não olha para trás! Precisamos sair!" Lúcia estava perto, mais firme do que nunca. "Sofia, você não pode esquecer da verdade. Precisamos saber quem você realmente é." Sua voz cortava o caos como uma lanterna em meio à escuridão. A tensão era palpável enquanto os homens armados avançavam, prontos para qualquer movimento indevido. A figura de Augustinho, seu pai, se destacava agora. Seu olhar penetrante refletindo uma mistura de autoritarismo e desespero. "Justo agora, a verdade pode ser uma arma. Vocês precisam entender." Mas ele foi interrompido quando uns homens disparou outro tiro em direção ao teto. "Cale-se! Estamos aqui para pegar o que é nosso!" gritou o homem, a voz tão hostil quanto ameaçadora. Sofia podia sentir seu coração disparando. A confusão era total. Primeiro, a revelação sobre sua identidade. Agora, a traição de um pai que parecia distante. "Estou tentando proteger você, Sofia", gritou Augustinho. Mas nada do que ele dissesse fazia sentido naquele momento. Era um mar de mentiras e traições, e ela não tinha certeza de quem confiar. O caos se desenrolava ao seu redor, enquanto o grupo armado cercava a casa. A fumaça da explosão começava a preencher o ar, e o medo penetrava cada vez mais fundo. "Tem que ser agora, filha. Escolha um lado." A afirmação de Augustinho ecoava entre os ecos das sirenes que se aproximavam do lado de fora. Qual era realmente seu papel naquele jogo? A verdade começou a se formar na mente de Sofia, como peças de um quebra-cabeça que ela sempre teve dificuldade em montar. Mas neste momento, uma ideia cruzou a mente de Sofia. Um raio de esperança? Não. Certeza de que essa batalha não era dela sozinha. "Lúcia, você sabe?" ela perguntou, olhando fisicamente para sua amiga. "Me diga tudo, agora!" Lúcia se aproximou, seu olhar cheio de determinação. "Você é parte de algo maior, Sofia. Os segredos que cercam nossas famílias podem ser a chave para tudo isso. Assim podemos acabar com isso de uma vez por todas." Então, antes que Sofia pudesse responder, ela viu Marcos se virar para Augustinho, uma única frase escapando de seus lábios. "Se você queria proteger, por que não nos contou a verdade antes?" O desespero e a acidez nas palavras cortaram o ar. Uma explosão longe ecoou, o chão tremeu e a luz começou a apagá-los do mundo. O grupo armado, em pânico, tentou escapar da cólera explodida. "Agora! É a hora!" gritou Lúcia. Sofia sentiu o impulso, a necessidade de se mover, se libertar. "Vamos! Preciso de vocês." As palavras saíram de sua boca quase como uma convocação. Ela não ia ficar parada esperando. Tinha que lutar. Com o apoio de Lúcia e Marcos, ela correu em direção à saída, determinada a desvendar a verdade obscura que tanto a oprimia. Mas ao cruzar a porta, Sofia parou. Alto e claro, o grito de selva, o som de sirenes e gritos preenchiam o ar. Vivemos dia a dia, cheios de verdades e mentiras, e apenas um teste final estava prestes a acontecer. O que eles encontrariam do lado de fora? Se sua vida continuaria a ser uma página em branco ou uma trama de terror. A luta pela verdade acabara de começar. Paulo, o vigilante do destino, estava prestes a avaliar cada movimento.
Seria Sofia capaz de encarar a verdadeira natureza do mundo à sua volta? Com o eco de sua mãe em sua mente e a determinação dos amigos ao seu lado, ela deu o primeiro passo. Emberdá. Agora é a sua vez. Não perca a chance de acompanhar cada reviravolta dessa história. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder os próximos episódios. Esmague esse botão de like agora, isso ajudará muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.